Precisamos entender o reino de Deus em uma perspectiva diferente, pois nós muitas vezes encaramos como regras, como mandamentos, como uma forma de viver, que traduza simplesmente algumas liturgias, culto, o serviço a Deus, o fazermos coisas que venha a dizer estamos prestando um serviço a Deus, temos nossa vida dedicada a Deus. Mas não entendemos que não se trata disso. Jesus não veio ensinar sobre uma religião, ele não veio ensinar como prestar culto, como devemos realizar uma liturgia de serviço a Deus. A gente usa isso e podemos usar isso, mas tem um propósito, que não é prestar serviço a Deus, mas ser um momento, uma reunião, onde nós podemos aprender, crescer, amadurecer, revelar a nossa fé, expressarmos a vontade de Deus. Só isso. De fato, o que a gente precisa entender é que nós devemos olhar aqueles que creem em Cristo, que se submetem a Ele como Senhor, como Salvador, como a família de Deus. E nós precisamos amadurecer, crescer, para revelarmos o reino de Deus neste mundo. E neste processo devemos tratar todos como uma família, como a nossa família, como membros do mesmo sangue. Ou seja, a gente precisa aprender a cuidar uns dos outros, a nos relacionarmos. Muitas vezes nós nos irritamos porque as pessoas não respondem, ou magoamos, ou decepcionamos, ou desistimos do processo. E muitas vezes este processo de ensinar, de educar, de corrigir, ele tem um propósito que é muito mais afetar a nossa vida do que a vida do outro, para um processo de amadurecimento, sendo exemplo, de maneira que, vendo o modelo, vendo o exemplo, as pessoas possam agir da mesma maneira. Vivemos o reino de Deus na terra, essa é a vontade do Pai. Expressarmos valores eternos. Por isso, não se trata de regras, mas de expressão de valores. E o que nós ensinamos às pessoas são valores. Valores acerca do reino de Deus, valores eternos, que estão vinculados à maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros. Paulo instruindo a Timóteo de como deveria corrigir, de como deveria ensinar, ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, mas aconselhe-o como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. É isto que a gente precisa fazer. Este processo afeta a nossa vida, afeta como nós revelamos o reino de Deus, como revelamos os valores eternos. Não está falando se o outro irá aprender ou não, mas mostra se somos resilientes, se somos perseverantes, se temos um compromisso com Deus, com sua vontade, a maneira como nós tratamos as pessoas, se elas expressam as virtudes de Deus. O processo é para o nosso amadurecimento, de maneira que as pessoas, ao verem o nosso exemplo, o nosso modelo, possam agir da mesma maneira. Não se trata do que o outro faz, da resposta que o outro dá, de quanto se compromete com o compromisso que eu tenho com Deus. Mas ele precisa crescer, amadurecer, e eu tenho a responsabilidade de ensiná-lo, de ajudá-lo, de levá-lo à maturidade, à expressão de Cristo, ao revelar de Cristo neste mundo. A gente precisa entender isso. Vivemos e temos que viver aqui neste mundo o reino de Deus. Viver a vontade de Deus, expressar essa vontade na terra como ela é cumprida nos céus. A gente precisa entender que é nossa responsabilidade, como família de Deus, como povo de Deus, ensinarmos uns aos outros, mas que o processo tem muito mais a ver com a maneira como nós agimos e expressamos o nosso compromisso com a resposta, do que com a resposta que o outro dá.
Se nós entendermos isso, talvez sejamos mais exemplo, talvez ensinemos mais do que de fato estamos fazendo hoje. Que a gente possa crescer, amadurecer e nos comprometer com a vontade de Deus, expressando o reino e revelando a glória de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida e que a gente possa aprender a viver de um modo que a gente ensine e corrija conforme a expressão e o modelo de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.